Mais um encontro aqui de estudo de livro, em TCC, e o livro estudado, a gente está no nosso segundo encontro, o livro estudado é esse aqui, Teoria Cognitivo de Recuperação, né? Cognitivo orientada para a recuperação. Então, o Becker, inclusive, ele coloca que são os transtornos mais desafiadores. Porém, a gente já viu no capítulo anterior, né, toda uma introdução muito densa. Se você não assistiu ainda, acesse o capítulo anterior, que já está aí aberto. Hoje a gente vai pegar aí o finalzinho do último capítulo, que foi muito intenso, e a gente vai começar a abrir o capítulo 2 para a gente ver cada parte daquela seta que eu vou retomar hoje aqui, tá bom? A TCR, que é a terapia cognitiva de recuperação, ela acessa os pontos positivos, ela traz exatamente valorização dos polos que são adaptativos. Enquanto a TCC trabalha com modos que não são adaptativos e traz algumas referências de modos adaptativos, a TCR ela já começa valorizando esses modos adaptativos. E para trazer esse modo adaptativo a um sujeito com um transtorno mais severo, a gente tem que ter essa conexão. E para começar essa conexão, a gente começa exatamente nessa seta horizontal, não é a seta vertical de Becker, que ele fala de Judith, que ele fala no outro livro, tá? Que vai ter aqui também. Mas a gente acessa esse mapeamento de recuperação. E ele tem um bloco que é conexão, que é o acessar e energizar, tem um bloco de esperança, tem um bloco de trazer esse propósito, e tem um bloco de trazer, fortalecer e traz essa resiliência, ok? A gente traz que o mapeamento de recuperação para nos referirmos ao processo de coletar informações. Então, ele nada mais é que, lembra que a gente tinha falado de estar construindo espiral na TCC, exatamente na conceitualização? Aqui o foco é mapeamento de recuperação. É esse mapa de recuperação que também traz esse coletar de informações, sobretudo. Olha como a gente tem que fazer esse reflexo, esse espelho, para a gente entender como que a TCC básica ela influencia em todas as outras, tá? Então, esse mapeamento, esse mapa de recuperação, ele coleta essas informações para desenvolver essa compreensão em termos das crenças e planejar esse tratamento, né? O tratamento. Ajuda a planejar estratégias e intervenções com alvos concretos para a mudança, que promovem colaborativamente uma vida significativa. Olha a busca dessa vida significativa. E na TCC também era uma busca regulada, uma vida mais regulada, uma vida mais plena. Então, acessando e energizando esse modo adaptativo por meio da conexão. Lembra? A nossa primeira. A gente vai falar sobre acessar e energizar a conexão. Uma questão de encontrar e acessar seu modo adaptativo, fazemos isso por meio da conexão humana. Essa palavra é muito forte, muito intensa, porque a gente pode estar com o outro, mas nós não sermos humanos suficientes para acessar o outro. Pensaram nisso? A gente pode estar no set clínico e não está dando luz suficiente para a subjetividade daquele indivíduo. E aí, o nosso ouvido, que deveria estar numa escuta intensa, focada nesse indivíduo, está observando o cenário como um todo. Sendo que, quando a gente faz uma conexão humana, a gente está olhando para esse indivíduo com esse foco, quais são os interesses e as atividades que entusiasmam essas pessoas. E o acesso ao modo adaptativo requer uma compreensão de por que uma pessoa inicialmente pode não interagir com você. Então, ele parte do princípio, por que aquele sujeito não consegue interagir comigo? E também envolve persistência para continuar tentando buscar esse interesse e atividades até que ele gere uma resposta. E é numa mínima resposta, que é essa conexão, que é ali que vai gerar toda essa linha dessa seta. Inclusive, eu coloco aqui, vocês estão me vendo minha setinha mexer aqui? Meu cursor? Eu, inclusive, coloco aqui os pontos chaves desse parágrafo. O modo adaptativo por meio de conexões humanas, encontrando atividades que gerem uma resposta, que gerem essa resposta para essa conexão, tá? E ajudar o indivíduo a energizá-lo, olha como ele passa já para um outro ponto. O objetivo é que o modo adaptativo ocorra de forma mais frequente
e previsível. Você pode desenvolver repetidamente a conexão por meio de interesses compartilhados que envolvam que o indivíduo o ajude de alguma maneira. Energizar o modo adaptativo requer atividade repetitiva, baseada nos interesses dessa pessoa, que com o tempo aumenta a energia e leva um acesso mais fácil ao modo adaptativo. Então a gente nem está na ponta da seta quando a gente fala de fortalecer e resiliência. A gente está ainda naquele momento da base dela, né, do início dela, acessando e energizando, acessando e energizando. Isso aqui é conexão. É a busca dessa conexão constante, né? Eu brinquei até com você, o Siri. Acessando e energizando, acessando. Então, tudo que os pontos que foram conectados, eles são valorizados aqui de forma repetida. E aí, desenvolvendo o modo adaptativo com a identificação e o enriquecimento das aspirações. Quando os indivíduos se tornam mais conectados com outras pessoas, desenvolvem confiança, adquirem mais energia, obtêm mais acesso à motivação, até na hora de focar na vida que a pessoa realmente deseja ter. Então, no nosso encontro anterior, eu comentei, inclusive, quer dizer, relatei o que o livro traz, que indivíduos com transtornos mais desafiadores já testaram, já passaram por tantas outras variáveis aí de terapias e intervenções, que eles são céticos, que eles são arredios, fechados para qualquer tipo de relacionamento. E quando você consegue acessar essas aspirações, você começa a desenvolver essa confiança novamente nesse ser, tá? Obtendo motivação e reforçando aí uma melhora, um desejo de melhorar aquela vida, tá? Isso muito pequeno, gente. Isso daí no mar é uma gotinha que vai desenvolvendo, desenvolvendo. Então vamos lá. A outra parte que ele fala são os significados. Então, usamos o termo aspirações para nos referirmos ao que as pessoas realmente desejam de suas vidas. Sejam desejos grandes, significados e motivadores. E lembra quando a gente comenta que esse desejo ou esse significado não precisa ser a longo prazo, muito pelo contrário, todo esse acesso a esse indivíduo que busca a conexão, ele pode ser a curtíssimo prazo de uma memória antiga, mas que ele consiga concretizar naquele pequeno prazo. Lembra quando ele tinha falado no evento anterior sobre a questão de pescar, sobre a questão, se eu não me engano, a de utilizar boné? Me ajudem aí, porque é muita coisa para lembrar. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que para ele está latente e ele consegue trazer, a gente consegue trazer com essa conexão. Então, gerou significado, gerou uma aspiração de querer aquilo para trazer novamente para a vida, porque existe uma memória afetiva naquilo, existe uma modificação para se retornar. Isso gera conexão, tá? E é particularmente importante identificar o significado, quase sempre envolve ajudar outras pessoas, socialmente fazer a diferença no mundo. Olha a tríade cognitiva do Beck. Contribuir de forma significativa para a família, ou se doar para outras pessoas que estejam com dificuldade. Os significados das aspirações são alvos para a ação cotidiana, do dia a dia. Os indivíduos experimentam uma sensação palpável de esperança. Olha, a gente já indo para uma outra fatia dessa seta. Os indivíduos experimentam uma sensação palpável de esperança quando desenvolvem seu modo adaptativo. Esperança é a chave para o sucesso da recuperação e bem-estar continuado. Então, é o meio do caminho que a gente quer acessar. Enquanto a gente precisa trabalhar muito essa conexão, quando a gente chega na esperança, a gente abriu uma luz nesse túnel que estava tão escuro. Então, é ali que é a chave para a gente continuar aquele acesso. Realizando o modo adaptativo com ação positiva. Depois que conhecemos o significado da aspiração de uma pessoa, precisamos introduzi-la na sua vida e torná-la realidade todos os dias. Os indivíduos criam uma vida desejada por meio de ação positiva diária. Ou seja, eu estou reforçando. Olha o behaviorismo aqui. Olha o behaviorismo. Eu estou reforçando aquela resposta positiva. Eu estou reforçando o modo adaptativo, tá? Que torna a realidade seus significados valorizados. Tais ações podem se dar
um passo em direção ao objetivo aspirado ou engajar-se em uma atividade que tem o mesmo significado subjacente. O significado subjacente é exatamente esse latente, que ainda está, não está escondido, não está aberto, não está mapeado ainda. A gente sabe que ali a gente vai encontrar alguma coisa, tá? E aí, eu faço um resuminho que a vida desejada por meio da ação positiva que levam a esse objetivo. Então, esse reforçar diariamente. Fortalecendo o modo adaptativo ao tirar conclusões e empoderar a resiliência. Então, o fortalecimento do modo adaptativo na TCR é um processo. Para quem chega agora, tá em inglês a sigla CTR, tá em inglês. E eu geralmente falo TCR, tá? Que é terapia cognitiva de recuperação. Então, seguindo, é um processo experimental e cada um dos quadros à esquerda requer um processo de tirar conclusões durante a experiência. Eu não vou voltar com a seta daqui, mas vocês vão ver que existem esses quadros. Ter um sucesso interpessoal, fazer a diferença para outras pessoas, obter uma vida desejada, todas essas são oportunidades para fortalecer as crenças positivas sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Quem me fala que é isso, gente? Olha, o que é isso? Sobre si, sobre outro e sobre o mundo. Vamos lá, me ajuda, que a gente está nisso juntos. A gente falou de quê? De foi lá de Judith Becker. Hum? Tríade cognitiva aí do Becker, né? Então, de TCC. Então, a todo momento a gente vai ver esse ser explorando eu comigo, eu com o mundo, eu com o outro e eu no futuro. Essa tríade. Eu comigo, eu com o outro, eu com o mundo e eu no e o futuro, tá? Desafios, resiliência e empoderamento. Estressores e desafios provavelmente irão surgir. Quando a vida é mais difícil, pode surgir desafios como sintomas negativos, alucinações, delírios, agressões, autoagressões. Isso são sintomas que a gente coloca, inclusive, de que classificados dentro de vários transtornos. Então, a psicopatologia, ela está vindo aqui nos orientando também, ou seja, está fazendo uma busca nessa psicopatologia. E a resiliência envolve descobrir e desenvolver um senso de empoderamento no que diz respeito a esses estressores. O estresse pode aumentar o desejo de se isolar, ouvir vozes, focar em delírios, aumentar impulsos agressivos, mas o indivíduo pode aprender a afastar o foco de tais desejos e direcioná-los para atividades que são mais importantes. Quando surgem desafios específicos, a terapia cognitiva de recuperação enfatiza essa compreensão e promove estratégia para esse empoderamento. Olha a situação da psicoeducação aqui dentro desse parágrafo, que a gente estudou lá atrás. Né? A psicoeducação, entendendo que lá em TCC a gente fala em quê? A psicoeducação a gente fala em vamos lá, enfrentamento, ali, cartão de enfrentamento, formas de enfrentamento. Aqui a gente fala sobre formas de empoderamento. Olha o espelho. A resiliência possibilita que uma pessoa continue a perseguir os objetivos e as aspirações, apesar dos desafios que surgem. Uma das maiores descobertas que podemos ajudar o indivíduo a fazer é aqui. Quando as coisas não dão certos, não é uma catástrofe. Nem tudo está perdido. Pode ser refeito, pode ser renovado, pode ser reinventado, pode ser reintroduzido. Então, isso que a gente traz para esse indivíduo em tratamento, tá? E aí, desenvolver crenças resilientes desse tipo é outra parte essencial da teoria cognitiva de recuperação, que impulsiona e sustenta esse indivíduo enquanto buscam a vida que desejam viver, mesmo que ainda não detendo todo esse conhecimento, tá? A gente vai para a estrutura de uma interação da teoria, da terapia. E aí, a gente começa a entrar num quadro que eu vou mostrar para vocês aqui. Daqui para frente, além, tá contrário para vocês, só para vocês saberem que o quadro é esse, tá? Então, daqui para frente a gente vai falar muito sobre esse apêndice B. Minha imagem tá feia hoje, né? Apêndice B. O mapa de recuperação. Esse é o mapa de recuperação. Aquela é a seta de mapeamento. Esse é o mapa de recuperação. Então a gente vai falar exatamente desses quadrinhos aqui, ó, tá? Vamos falar de cada um desses daqui, tá bom?
inclui abertura, explorando o modo adaptativo desse indivíduo, estabelece um alvo, 2, estabelece um alvo colaborativo para o tempo que passarmos juntos. 3, desenvolve e examina essas aspirações desse indivíduo e seu significado. 4, aborda os desafios e dá essa continuidade, esses passos para essa busca no contexto da aspiração. E 5, desenvolve colaborativamente um plano de ação. Essa imagem é um resumo disso tudo, porque esse mapa de recuperação, ele vai falar exatamente isso. Ele vai trazer a abertura, que é o modo adaptativo, esse acesso, essa busca. E onde entra a seta nisso? Porque ele vai exatamente nesses passozinhos construindo todo esse mapa, tá? Então, a abertura, que é o acesso ao modo adaptativo, energizador e a conexão. Olha a conexão aqui. Ponte, missão compartilhada no que estamos colaborando juntos. Aspirações, as aspirações dentro da seta é o que a gente fala muito sobre a esperança. Então, as aspirações identificadas, desenvolvidas, significado referenciado cada vez que tiver fazendo, que tiver um novo. Estratégia, abordar desafios no contexto das aspirações, dividir as aspirações em passos, que é começar o propósito de realizar. Plano de ação, traduzir as ideias para a vida, para o mundo, que é o fortalecer, ou seja, eu vou traduzir, eu vou implantar essas ideias, que a gente está falando que a gente fortalece e traz resiliência. Então, esse mapa, ele está no apêndice B e no apêndice C, ele explica exatamente tudo que tem que ter dentro dele. Então, é um processo de construção. Tá? Agora, indivíduos com uma esquizofrenia, eles estão tendo um atendimento um pouco mais especializado, um pouco mais encurtado, e aí a gente pode colocar essas práticas, tá? Só que a gente vai ver isso daí ao longo do livro. Ao longo do livro a gente vai ver isso tudo. Tá, Francisca? O importante é vocês entenderem muito o significado dessas palavras, a questão da seta, a questão do que se propõe esse mapa. Isso a todo momento a gente vai falar disso. E aí vocês vão vendo que é uma construção, tá bem? Acreditem, vamos nós. As aspirações fornecem a força motriz. Gente, nesse livro, aspirar é transcender daquele modo recluso para uma abertura, uma luz que eu posso acessar esse indivíduo, tá? É a tal da esperança na seta, tá bem? Então, é a força motriz para qualquer interação da terapia cognitiva de recuperação e deve ser regularmente desenvolvida, ou seja, a todo momento tem que ser estimulada, porque ele interage, essa aspiração, ele vai surgir uma vez, ele vai ter uma aspiração, ele vai ampliando isso, ele vai querendo mais esse indivíduo. E aí as aspirações são: por que tentar fazer as coisas? Montar estratégias ajuda a identificar o que tentar. Então, tangibilizar isso para esse indivíduo, que muitas vezes está tudo muito, muito frouxo, está muito latente mesmo, ele não consegue se identificar com o mundo, com ele, com o outro, com o futuro, né? Ele é um ser que está frouxo, largo, tá? Dentro desse mundão. Então, colocar essas gotas, como a gente vai chegar lá, é importantíssimo. Os desafios são abordados quando impactam o processo em direção às aspirações. Por fim, um plano de ação. Lúcia, mais ou menos, aqui está te chamando aqui uma resposta, tá? Por fim, um plano de ação coloca em prática as aspirações. Ele é o que a pessoa extrai da interação. Valeria a pena para a pessoa fazer mais coisas fora do horário que ela tem com você? Ou seja, começa a ter aquela vontade de caminhar sozinho? Ou não? Se não consegue, será que as aspirações, de fato, são tão motivadoras assim? Ou a gente precisa capturar algo mais forte? Porque se for algo mais forte, vai tendencionar aí essa pessoa a se mover, tá? E o que ela pode fazer durante o resto da vida, do dia ou da semana, e para manter essa dinâmica dessa ação? Como sabemos que a CTR funciona? A CTR é uma prática baseada em evidências, estudos de pesquisas, apoia o modelo cognitivo como um bom guia para o modo como pessoas com problemas de saúde graves prosperam e como ficam emperradas. E aí, evidências que apoiam essas crenças positivas ajudam as pessoas a fazerem melhor. Em um estudo relacionado, constatamos que pessoas com problemas de saúde mental grave
que tinham níveis mais altos de crenças positivas estavam participando mais na comunidade 6 meses mais tarde. Ou seja, se identificaram, a gente estimulou, a gente gerou exatamente essa aspiração, e aí elas perpetuaram. Elas buscaram a ter esse relacionamento. E elas também estavam experimentando menos perturbações, que são os sintomas, né? Sintomas negativos são diversos aqui, alucinações e delírios também são outros. E aí, para a gente falar sobre esse ciclo da inatividade, lembra lá no TCC que a gente tinha um ciclo de inatividade, pensamento, a parte de ação, e o que faz essa repetição? O ciclo de atividade aqui vai ser da atividade em TCC de inatividade, porque aqui é adaptativa. Quando perguntamos à pessoa por que elas não faziam as coisas que costumavam gostar antes, como culinária, basquete, pescar, elas disseram coisas como: por que tentar se eu vou fracassar? Aqui está no modo, né, não adaptativo. Então, essas crenças são derrotistas, pois as pessoas se protegem do fracasso sendo inativas e fecham o ciclo da inatividade. É, conduzindo um estudo mostrando que as crenças derrotistas, que também são as crenças que a gente escuta falar sobre limitantes, né? Estavam relacionadas a sintomas negativos e ao desempenho nos testes de memória, atenção, solução de problemas. Olha como essas crenças derrotistas puxam o nosso cognitivo para baixo. Então a nossa memória enfraquece, a nossa atenção é desviada, a gente não consegue achar soluções. Então a nossa cognição é exatamente invadida, né, ou mal utilizada, tá, dentro desses processos desadaptativos. O poder disruptivo das crenças emerge na adolescência. Geralmente emerge na adolescência. Tá? Isso daí a gente viu, inclusive, em TCC, a gente não pode colocar. Eu acho que esse caso específico está trazendo isso. Impedindo a pessoa de fazer parte de alguma coisa maior com outras pessoas e levando isolamento e incapacidade. Também identificaram crenças associais. O que é isso? Preferências de estar sozinho em vez de estar com outras pessoas. E aí as pessoas algumas vezes pensam que sou tímido, quando a verdade eu só quero que me deixem sozinho, para que eu não passe ou perpasse por situações que eu não consiga controlar. Tá? Então, ou então que eu vou me sentir, de fato, pequeno, desamparado, não amado, não acolhido. Então, essas crenças protegem o indivíduo dessa dor da rejeição. Lá em TCC nós vimos isso, né? Também todos esses quadrinhos, quadro 1, quadro 2, depois vocês passam, porque eu acho interessante vocês olharem, tá? Fala bastante sobre alguns testes que eles colocaram de esquizofrenia, que é um dos transtornos também bem complicados, né? Da gente levar, mais graves. O ensaio randomizado. Em nosso ensaio clínico, isso tudo ele está falando sobre o teste. Recrutamos indivíduos com sintomas negativos elevados e os designamos aleatoriamente para continuar seu tratamento padrão na comunidade ou receber. Tinha opção. Continuar como estavam ou receber semanalmente a terapia cognitiva de recuperação. O tratamento ativou durante. Não, o tratamento ativo durou 18 meses. Para ter uma ideia como as pessoas estavam se saindo no começo do estudo, se cada participante tirasse fotos instantâneas de si mesmo e de como estava a sua volta a casa, hora no dia, um dia inteiro. Você veria fumaça de cigarro, a televisão, refeições, o assistente social, isso ele pedindo para tirar foto durante esse processo de terapia. E ao fim de 18 meses de tratamento, os avaliadores que estavam cegos para a condição determinaram quais indivíduos no tratamento padrão não haviam melhorado e, por sua vez, as pessoas na condição da terapia apresentaram resultados funcionais melhorados. Olha os funcionais que a gente precisa, porque o funcional leva à atividade. Elas aumentaram a motivação e as alucinações, delírios e transtornos de comunicação foram reduzidos. Em termos de um mundo real, a mudança experimentada com a pessoa típica nessa condição da terapia foi passar toda semana fumando e assistindo televisão para fazer uma amizade. Ser voluntária, começar a retomar
retornar para a escola, começar a ter encontros amorosos, trilhando um caminho para a vida da sua escolha. Então, eles colocaram essa pessoa no cotidiano para trilhar alguns desafios para elas, dentro daquelas aspirações que eles perceberam lá no início. Isso aqui é só estudo de caso, tá? O livro vem muito com isso. Depois de 6 meses, durante os quais não foi realizado nenhum tratamento, as pessoas, na condição da terapia, ainda tinham melhor funcionamento, maior motivação e redução também das alucinações, dos delírios, dos transtornos da comunicação, quando comparadas à condição padrão. A melhora nas crenças positivas durante os 24 meses de estudo previa melhora no envolvimento na comunidade e na participação. As crenças positivas são o caminho principal para a recuperação e para viver uma vida desejada. Essa crença positiva, ela vem encaminhando lá na esperança e no propósito, tá? O motivo para a esperança é que as pessoas que receberam um diagnóstico 20, 30 ou 40 anos antes de entrarem no estudo, ainda apresentaram melhoras aos 24 meses. A recuperação se estende a todos, podem se estende a todos. Todos podem começar a vida que desejam. Então, ele abre, inclusive, aqui para falar que a terapia cognitiva de recuperação, independente de transtorno ou não, de neurose ou psicose, ela atende a todos, como a gente também falou no nosso primeiro encontro. E aqui esse parágrafo, ele fala exatamente isso. Tudo que eles colocaram, utilizaram essa terapia. Desde colégio, clínicas, na arte-terapia, né, em implementações de equipes aí de ação direta, enfermeiros. Aqui fala que todas elas tiveram evolução, tá? Hospitais, tudo isso. O modelo cognitivo guia uma forma individualizada e centrada na pessoa, que compreende como aquela pessoa prospera, como as pessoas prosperam e como elas ficam emperradas. Então, o modo adaptativo e o modo não adaptativo. A teoria é apoiada por um conjunto variado de estudos de pesquisa. A terapia foi validada em ensaio randomizado e demonstrou melhorar os resultados para diferentes prestadores de cuidadores em contextos variados. A recuperação se estende a todos e existem procedimentos concretos, efetivos, para promovê-la. Todos os indivíduos têm um modo adaptativo dentro de si. E todos que trabalham com eles podem colaborar para promover esse florescimento. Passamos para o capítulo 2. Aqui, por favor, muita atenção que vai ter quadro atrás de quadro. A gente vai falar sobre mapeamento e a recuperação, tá? Mapeamento, a recuperação. Desenvolvendo um plano para ação transformadora. E aí, esse parágrafo é muito importante. Para colaborar efetivamente com o Jack, que é o caso que a gente viu no encontro passado, para colaborar efetivamente com o Jack, precisamos desenvolver uma compreensão mais rica das coisas que ela gosta, das esperanças e sonhos que ela tem e de crença ou comportamentos que podem fazê-la sentir-se emperrada na busca desses sonhos. O mapeamento da recuperação é um processo de aprofundamento da nossa compreensão da pessoa e de desenvolvimento de um plano de ação para ação transformadora, que reforce crenças positivas e empodere esse indivíduo. Isso aqui é terapia cognitiva de recuperação, tá? Ele envolveu aí nesse parágrafo. É uma abordagem mais ampla do que alguns podem ter aprendido como conceitualização. Olha que eu tenho falado: mapeamento, conceitualização ou formulação de caso. Envolve uma compreensão ampliada dos indivíduos e de suas experiências, tanto positivas quanto desafiadoras, e ajuda a organizar essa compreensão para que as intervenções sejam relacionadas à documentação e a documentação seja clara, para a gente chegar a esse resultado. Bem, eu vou abrir aqui eu acho que para vocês vai ser bem mais fácil trazer, eu acho que para todas nós, já o apêndice. Então, vamos falar sobre esse mapa de recuperação. A gente fala que a introdução desse mapa de recuperação, ele tem aí 8 blocos, né? 8 bloquinhos aqui, sendo que 4 níveis. Um é onde eu acesso os interesses e formas de engajar, e aí eu busco essas crenças que ativam durante esse modo adaptativo. O outro são as aspirações, então os objetivos que podem mover a esse indivíduo, os desafios, que é os comportamentos e crenças subjacentes a esse desafio, que pode me emperrar,
E ações positivas de empoderamento, que é estratégia, ou seja, eu estou levando esse indivíduo. E aqui a gente já tem exatamente esse mapa que fala ponto a ponto. Então, sei que hoje o nosso encontro é muito conteudista, mas entendendo esse mapa de recuperação, todo o restante do livro ele vai seguir em cima dele. É a mesma coisa lá no TCC quando a gente entendeu conceitualização, tá? Então, benefícios do mapa. Os profissionais que trabalham sozinhos podem usar o mapa de recuperação para planejar as sessões com base em alvos claros. As equipes interdisciplinares podem usar esse formulário para coordenar sua compreensão e o planejamento de forma unificada. Qualquer profissional, independente da posição, tem a oportunidade de contribuir com base no seu respectivo papel com esse indivíduo. Cada profissional pode ver esse indivíduo na sua melhor condição em diferentes contextos. Ou seja, inclusive a TCR, ela trabalha muito nessa questão multiprofissional, multidisciplinar, não, multiprofissional, né? Então ela busca profissionais que interagiram, ou até mesmo indivíduos. Então, matriciar essas informações que vai gerando essas hipóteses e gerando mais conectividade com esse sujeito. Preencher um mapa de recuperação. Recomendamos que você imprima, aí está falando muito sobre a prática em si, tá? Imprima ou faça uma cópia desse mapa de recuperação, que é esse apêndice que eu acabei de mostrar para vocês, esse quadrinho, e você irá mudar suas respostas com o tempo, ou seja, lembra da conceituação de Judith Becker, lá do antigo livro? Aqui também é uma construção. Então a gente vai se adaptando, a gente vai mudando de acordo com todo esse desenrolar, tá? As equipes frequentemente guardam mapas de recuperação em pastas ou em diagramas para acesso rápido de toda a sua equipe e para também manter esse histórico. Alvos são o que mudará no resultado de intervenção. Eles podem incluir crenças positivas que você está esperando ativar, fortalecer com suas intervenções, como crenças de sessões acessando e energizando o modo adaptativo, aspirações para as quais você está trabalhando junto com esse indivíduo, significados para ajudar a pessoa a experimentar e notar por meio de ação, tá? E crenças negativas que você já está esperando reduzir. Comportamento ou sintoma específico que está sendo visado pelas suas intervenções. Acessando e energizando o modo adaptativo. Observar interesses conhecidos desse indivíduo, a gente já falou isso. Atividades preferidas, áreas de conhecimentos específicos, e esse quadro pretende capturar todas as vezes que esse indivíduo está na sua melhor condição. E eu coloco aqui como observação exatamente o que eu falei sobre essas fontes complementares que a gente busca trazer esse reconhecer esse indivíduo, tá? Enquanto a gente não valida. É essencial para a terapia cognitiva de recuperação que você pense em termos de crenças desde o começo. Isso provavelmente diferente da TCC. A TCC, a gente vê a situação, né? O pensamento automático e as reações. Aqui a gente já pensa nas crenças. A gente vai lá para o topo dela, daquela espinha. Desde o começo. Isso provavelmente envolverá conjecturas no início. Com o tempo, você será capaz de confirmar suas suposições. Desse modo, você sempre estará focado em significados importantes, sempre estará ligado a gerar conexões, a gerar significados que vai gerar aspirações. Essas aspirações tá dentro de esperança. Eu estou voltando a todo momento para a gente se familiarizar com esses novos conceitos dentro da terapia, tá? As crenças são a cola que possibilita continuidade entre as experiências positivas e são a base para esse crescimento e manutenção de uma vida desejada. Fazer uma suposição, pergunte como eu me sentiria ou me viria se estivesse fazendo essa atividade. Então, entender que a gente pode lançar mão de algumas perguntas para saber qual que vai ser a reação e exatamente esse sentir desse sujeito para saber se é adaptativo ou não. Se puderem também dar uma olhada nessa parte do livro que está em PDF para vocês, visualmente é mais fácil de vocês compreenderem, tá? Porque o livro ele é bem autoexplicativo, ele volta a todo momento trazendo esses conceitos. Então, a parte que a gente vai falar daqui a pouco é falar sobre as aspirações, os desafios, o retorno dessa ação positiva, tá? E tudo isso é uma construção desse mapa de recuperação. E aí, ele, depois de falar isso tudo, ele traz exatamente o mapa completo. Ó, tá vendo? Olha, isso aqui que eu vou tentar trazer em slide para vocês, que fica muito mais fácil.
momento que a gente construir esse mapa, todos os outros nossos encontros, a gente trabalha exatamente essa conceitualização daquela seta. A gente vai para o energizar, a gente vai para a questão do propósito e a gente vai para a resiliência, tá? Tópicos importantes dessa seta exatamente desse mapa, né? Dessa planilha de mapeamento, do mapa de recuperação, que é o que o livro fala. E trazer também uma das coisas que foi fortes aqui sobre as aspirações, sobre exatamente aspirações e significados. Porque quando a gente fala de aspirações e significados, a gente trabalha essa parte da esperança. É onde a gente abre, dá a luz a esse túnel tão, tão escuro, tá bem? E eu quero saber de vocês o que vocês aprenderam nessa aula. Nessa aula não, nesse nosso encontro. Fala aí pra mim. Uma coisinha, uma palavra, só para saber se eu tô indo ao encontro de vocês, se vocês estão perdidas nesse maremoto. Fala pra mim. Foi muito proveitoso, né? Até porque a gente já teve uma clareza maior do livro anterior. Esse é um pouco mais complicado, porque ele é mais repetitivo, né? De verdade. Então, esse vai e volta, explica, retorna para o mesmo ponto, essa resiliência também, coisa bastante, não vou dizer nova, porque a gente tem que ter resiliência com tudo, né? Principalmente com a TCC também, né? Mas ele fecha mais, ele é mais, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Ele é mais... Concretiza, só posso falar Isso, assim? Ele pode, concretiza, ou seja, enquanto a gente sim, estava muito numa teoria, né, de primeira sessão, de entrevista e tudo, ele aqui parte do princípio, a gente já sabe isso tudo, né? Já sabe isso tudo. E aí ele vai trazer exatamente toda essa prática do que é uma nova terapia, onde a gente se baliza nessa crença fortalecedora, né? Então a gente já começa nessa crença fortalecedora e vai buscar, porque se essa crença fortalecedora, ele passa como chave, que é exatamente essa esperança. Então, se eu consigo acessar essa crença fortalecedora, eu consigo abrir essa luz nesse túnel, entendeu? E eu consigo trabalhar esse indivíduo junto com ele. Né? Então, eu acho que esse livro está trazendo, de repente, para mim, que já estou aí um pouquinho mais avançada na leitura, não é no conhecimento que eu estou conhecendo com vocês, mas muito nisso, essa concretude de execução. Enquanto a isso. gente, no primeiro, a gente via todo esse conhecimento da TCC, né? Hoje a gente já tem a base da TCC. Era isso, Francisca? Sim, 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 isso mesmo. Era. E aí, Eunice colocou alguma coisa aqui, deixa eu ler. Porque é exatamente isso. A Eunice colocou, foi muito bom. Gostei muito quando ele fala da esperança. A esperança é esse marcozinho de estar exatamente nesse anonimato, né? No ser perdido, no ser vazio, no ser solto, frouxo. Aqui não a palavra em si, mas frouxo é solto. E aí começa essa conexão aqui. Essa esperança é exatamente esse momento que eu falo, eu consigo gerar um tratamento, né? Então é verdade. E aí, Lúcia? Eu também estou assim, me sentindo bem, no sentido do conhecimento, né, da clareza do conhecimento, fortalecimento a cada momento que a gente vai estudando, né, juntos, a gente vai tendo mais clareza, né, realmente. E eu achei interessante quando você falou da questão da crença fortalecedora, né? Eu fiquei pensando assim, vamos fazer um parênteses, né, entre crença fortalecedora, né, que ele traz, e ao mesmo tempo a crença limitante, né? Que ele traz aqui como crença limitante, até comentei com vocês aqui. Diz lá, quem lembra aí? Crença limitante, ele traz derrotista. Como crença derrotista, ele faz o espelho da crença limitante como crença derrotista, né? E a crença fortalecedora é essa crença adaptativa, né? Que ele Uhum. coloca também no livro. Então, foi ótimo você trazer isso. Por quê? Porque a gente tem vários significados, tem vários nomes, né? Desse codinome Beija-Flor, que a gente brinca, a gente tem vários nomes. E isso eu estou tentando trazer para vocês aqui, para a gente no livro, da gente brincar com esses nomes, para quando a gente chegar lá no set clínico, ou então chegar com esse indivíduo, ou então trocar com os nossos colegas, a gente saber fazer um depara. Entendeu? Esse depara é muito interessante. Como também futuramente, aí um spoilerzinho que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer, quando a gente estiver mais evoluído, uma conversa de um mesmo caso de um psicanalista, de um TCC e um fenô.
Entendeu? Então é importante a gente entender como que se enxerga esse indivíduo. Porque a gente, a todo momento, a gente vai conversar com outras pessoas e também com outros profissionais. Então, essa crença limitante que você comenta, dentro do livro, ele coloca como crença derrotista. Essa crença fortalecedora, ele dentro do livro, ele coloca algumas vezes, ele vai trazer outros nomes, tá? Como crença adaptativa. Então, é o modo fortalecedor, né? A que mais, meninas? Bem interessante esse ângulo, né, de visão que ele faz em torno disso e que te dá uma bagagem, te dá um olhar, né, mais pontual em relação à aplicação, né, do próprio método, né? Agora, Lúcia, a tua pergunta, ela vai começar a ser revelada ao longo dos capítulos, tá? Que você fez uma pergunta, tá, mas como que na prática isso aí funciona? Então, hoje a gente já viu que a gente precisa ter um papel, olha só, ele vai para o operacional, a gente precisa ter um papel, esse papel gera um histórico, né? Esse histórico, ele pode ser visto e buscado por vários profissionais, porque ali é exatamente a conceitualização antiga, que é esse mapeamento de recuperação, né? E aqui já começam as perguntas, dentro daquelas setas que desdobram aquele mapa, essa seta aqui, ele começa exatamente, as perguntas estão dentro disso aqui, elas estão divididas nisso aqui, tá? E como que a gente deve acessar esse indivíduo? Então, esse segundo capítulo que a gente começou a introduzir, ele começou a acessar o quê? A conexão. A conexão é o acesso e energizar, para ter esse link, para chegar ao quê? Para chegar à aspiração, para chegar a significado. Né? Primeiro gera um significado. Opa, ali acendeu a luz. Então, ali pode ser algum tipo de aspiração. Tá? Então, o que a gente falou hoje é esse estreitinho aí. Aí, no próximo evento aí que a gente vai ter, a gente vai falar sobre esperança. Agora, eu estou na esperança que algumas de vocês também tragam comigo. Eu não quero só falar. Quem vai fazer um capítulo, ou então uma partezinha dele? Pensem nisso, que isso daí é muito importante. Meninas, mais alguma coisa que a gente possa ajudar e vocês possam me ajudar também? Só a gratidão, viu, pelo esse momento, pela essa oportunidade amorosa e mágica, né, para a gente poder crescer juntas, né? Exatamente. Uma oportunidade divina. Às vezes a gente não entende, né, mas as pessoas chegam na hora certa, no momento certo, para construir juntos, né? É verdade. Aqui, ao longo desse mês e o mês de junho, a gente chega até a primeira parte, tá, da terapia cognitiva orientada. Ou seja, a gente vai passar por toda ela, que é a parte mais básica, mais conceitual. E aí a gente só retoma em agosto, com a segunda parte, tá? Eu vou me dar férias. E dar férias para vocês também, tá bem? Tá? Um beijo para vocês. E até Beijo. terça-feira que vem. Terça-feira a gente vai pegar esse final desse capítulo e vai entrar aí no capítulo 3. Tá bom? Tá ótimo. Beijos, beijos.